você sabe por que cada vez mais pessoas são usuárias de drogas? Já pensou qual é a causa para isso? E consequência? Que tipo de consequências essas pessoas podem ter nas suas vidas? Não? Saberia escrever uma redação sobre isso? Então vem comigo que hoje no Papo Cabeça a gente vai falar sobre o desafio do uso de drogas no Brasil. Então, pessoal, a discussão de hoje reside sobre por que as pessoas, por que os indivíduos, os cidadãos brasileiros estão cada vez mais viciados em drogas. Bom, primeiramente, esse não é um vídeo para discutir sobre a legalização ou não das drogas, ok? Então, pensando que o Brasil é um país que ainda não aceitou a legalização das drogas, não sei se vai aceitar, a gente tem que pensar em por que tantos indivíduos burlam essa lei e são usuários de drogas. Então, um dos primeiros motivos, uma das primeiras causas que a gente pode abordar em uma redação é sobre o que leva alguém a se envolver com as drogas. Sejam elas quais forem. Pode ser maconha, cocaína, crack, etc. né? A gente até vê aí diversos lugares, principalmente em São Paulo, Cracolândia, no Rio de Janeiro também, e em outras localidades com certeza também. Então, galera, primeiro ponto, a primeira causa que a gente pode abordar em uma redação é sobre a influência da família. Quando o cidadão está na sua fase de juventude, né, saindo aí da infância, entrando na adolescência, ele é apresentado, ele passa a conhecer esse mundo que envolve as drogas. Muitas vezes um colega na escola, algum amigo de rua apresenta esse tipo de coisa e a família, quando não dá um suporte em casa, quando não conversa sobre o assunto, não dá uma base, uma estrutura consciente, de consciência, esse indivíduo pode acabar entrando no mundo das drogas e muitas vezes ele nem vai falar isso com seus pais, né? Até porque eles não aceitariam esse tipo de atitude muitas vezes. Então, aquilo fica omitido, ele não conta pra família, a família só vem a descobrir com as atitudes, né? Quando começa a entender que tem alguma coisa de errado ali com o filho, e aí talvez já é até tarde demais. Então, sim, a família é um grande motivador, né, que pode intervir, que pode frear esse usuário de drogas, se ela souber agir da maneira correta, conversando com seu filho desde criança até, explicando para ele do que se tratam as drogas. Beleza? Tá, Stephanie, mas eu só sei falar dos pais. E se eu tivesse que falar de outra coisa? Do que eu falaria? Bom, uma outra causa bem legal é a própria atuação do governo, do Estado, do nosso país, né? Por quê? Porque como no nosso país existe muita corrupção, existe muito aquela ideia de troca de favores, as drogas entram em nosso país ilegalmente, sim, pelas fronteiras, e são comercializadas, né? A gente sabe que principalmente em locais de comunidade e fora deles também, tá? Muita gente comercializa ilegalmente as drogas, que é o chamado tráfico de drogas, né? Então, a facilidade de acesso. Hoje em dia você sabe exatamente onde comprar a droga, com quem comprar a droga, é super seguro. Você você se sente até tranquilo de entrar em uma comunidade para adquirir esse produto. Então, a facilidade é sim uma das causas para que haja mais gente consumindo droga por aí, ok? Gente, e além disso, o que mais poderia ser uma outra causa para o aumento do consumo de drogas e ele ser um desafio? A própria escola. Quando as escolas não debatem esse tipo de assunto na sala de aula, os professores, os pedagogos, quando eles não têm um projeto educacional voltado para isso, e aí, assim, principalmente em escolas públicas, né, a gente com certeza vai ter o aluno menos consciente, vai ter um cidadão menos consciente, que pode acabar se envolvendo com isso. E o último motivo, não menos importante, o meio. Existem muitos sociólogos, estudiosos, filósofos que estudam a interferência do meio no cidadão. Como assim? O quanto o meio em que você vive influencia no seu comportamento.
E isso acontece também com relação às drogas, não acontece não? Pensa aí. Por quê? Quando o seu meio é um meio que favorece a você usar drogas, por exemplo, você tem uma família conturbada, com problemas familiares, a sua vida é rodeada de problemas familiares. Você vai e quer acessar a droga. Pra quê? Pra uma fuga. Fuga da realidade, né? Fuga dos problemas da sua vida. Quando o seu trabalho tá indo mal, muita gente parte pra fuga. Fuga com o uso das drogas. Tem gente que, né, usa como droga o álcool, mas eu tô falando de drogas em geral, né? Então, o que acontece muito é isso. O meio em que você vive, por exemplo, quem mora em uma comunidade e diariamente tem acesso a isso, colegas e amigos, né, da comunidade tentam aí te convencer a usar, a virar usuário ou a vender, inclusive, né? Então, o meio pode interferir totalmente no seu posicionamento, no seu comportamento. E aí muita gente faz isso justamente por conta da fuga, necessidade de fugir de algum problema pessoal, seja ele no trabalho, seja um problema psicológico, seja um problema na escola, seja um problema em qualquer área, na sua família, em qualquer âmbito. É um gatilho de fuga, ok? E quais são as consequências disso para a nossa sociedade? Vamos pensar. Para a sociedade em geral, quando a gente tem muito usuário de drogas, a gente está favorecendo a um mercado das drogas. Então, cada vez mais droga entra no país, cada vez mais a gente vê o tráfico de drogas atuando, porque tem um mercado consumidor para ele, né? Então, a gente favorece o aumento do tráfico de drogas. Olha que maravilha, não é mesmo? Outro ponto, que já é bem particular para o usuário, ele pode ter problemas psicológicos, né? De depressão, alucinações, entre outros tantos problemas psicológicos muito sérios. Então isso é um fator bem legal para você abordar na sua redação. E problemas físicos também, por que não? Aquele que é usuário de droga já entrou em um vício que tem que usar constantemente em um curto espaço de tempo aquela droga, com certeza o metabolismo dele, o organismo dele está sendo alterado. E aí ele vai ter problemas físicos, não só psicológicos. Então tem muito problema físico também. Essa é uma coisa muito legal para vocês pesquisarem, inclusive. Quais são os problemas físicos que um usuário de droga acaba tendo, né, na sua vida. Então, eu falei aqui um panorama mais geral para vocês despertarem aí que tipos de assuntos eu poderia abordar numa redação, como o problema das drogas, o desafio das drogas no nosso país. Claro, você, com certeza, depois dessa discussão, já atentou aqui e ali para outras coisas. Isso é muito legal. Então, eu espero que você tenha gostado. Espero também que você pesquise, contribua com o que você puder na sua redação. Quanto mais recheada de informações ela tiver, melhor. Com certeza sua nota será maior. Tá bom? Esse foi mais um Papo Cabeça aqui do Interação e eu aguardo você para o próximo. Claro. Um beijo!